ela aqui que não era para abrir, mas tudo bem. Eu não consigo nem tirar o meu som. Ok, Ai, já Jesus estamos gravando, amado. então vamos agora retomar aqui a aula. Deixa eu voltar lá para o primeiro slide. Aqui. Aula 6, então, de antropologia missionária, e eu iniciei falando sobre o que quer dizer o termo ideológicos, que quando nós estamos falando aqui de ideologia, não estamos aqui tratando de questões ideológicas no sentido político. A ideologia, na verdade, ela está presente em qualquer aspecto da nossa vida. Por exemplo, os sistemas de saúde têm uma ideologia. A nossa forma como nós lidamos com a enfermidade e como nós tratamos da saúde está embasada em quê? Em coisas que nós acreditamos que são verdades, com a nossa visão de mundo. Isso é uma ideologia. É a forma como nós tratamos, por exemplo, das nossas finanças, o que nós acreditamos que é certo, errado, necessário ou não, para que tenhamos uma vida econômica boa, isso é parte de isso é uma ideologia. Então, esse conjunto de ideias, de crenças, que embasam um comportamento ou uma decisão em diferentes aspectos da nossa vida, é o que, na verdade, a gente chama de ideologia. E isso, então, está presente também quando nós falamos de religião, ou quando nós falamos de missões. Na verdade, a Bíblia é uma ideologia. Os princípios bíblicos e as crenças bíblicas são um sistema ideológico. Agora, nessa aula, nós não vamos tratar aqui da ideologia no aspecto negativo que nós temos, porque quando fala assim ideologia, a gente já pensa em coisas negativas, em coisas que deturpam a pessoa, em coisas que levam a pessoa para um caminho errado. Vamos falar aqui de ideologia, desse sistema de crenças que toda cultura tem a sua ideologia e que, como missionários, nós precisamos transpor as barreiras dessa ideologia para que a mensagem do evangelho possa penetrar ali, mudar a forma como as pessoas pensam, entendem e veem as coisas, e dessa forma recebam, aceitam, entendam e passem a viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, ideologia aqui é nesse sentido. Esse artigo foi escrito por Charles Kraft. O artigo explora a influência da ideologia na comunicação transcultural, argumentando que sistemas ideológicos, sejam religiosos, políticos ou científicos, são universais nas culturas humanas. Esses conceitos moldam profundamente a forma como as pessoas se comunicam e interagem em diversos contextos. O autor destaca 3 aspectos principais da relação entre ideologia e comunicação. Primeiro, o papel da ideologia na cultura, analisando como as crenças estruturam a visão de mundo e determinam padrões de comportamento. Então, qualquer cultura tem uma ideologia. Essa ideologia é exatamente a visão de mundo que essa cultura tem e que vai determinar os padrões de comportamento desse grupo cultural. Segundo, os efeitos das influências ideológicas na comunicação intercultural, explorando como diferentes grupos interpretam mensagens de acordo com suas convicções pré-existentes. Então, qualquer notícia, qualquer mensagem nova que chegue dentro de uma cultura, ela sempre vai ser avaliada e analisada a partir das crenças, das convicções, da visão de mundo que aquela cultura já tem. Então, observe que para modificar essa forma de pensar e de ver as coisas, é preciso que essa ideologia cultural seja impactada de alguma forma, seja colocada, vamos dizer assim, em dúvida, para que a pessoa possa repensar e mudar a sua forma de ver as coisas. 3, os desafios de difundir ideologias através de barreiras culturais, abordando estratégias para adaptar discursos a diferentes públicos e facilitar a aceitação de novas ideias.
Então, o missionário ele vai chegar numa cultura, essa cultura tem uma ideologia, e ele precisa, vamos dizer assim, furar o cerco, furar essa base, essa estrutura ideológica que aquela cultura tem, para que ele possa chegar na mente dessas pessoas e trazer uma nova ideologia, que seria, no caso, a mensagem bíblica, a mensagem de salvação. A conclusão do artigo reforça que a comunicação efetiva depende do entendimento das influências ideológicas. Então, para que a gente possa ter uma comunicação realmente 100% eficaz, nós precisamos entender como funciona essa questão das influências ideológicas. Compreender essas dinâmicas é essencial para qualquer tentativa de diálogo e troca de ideias entre culturas distintas. Eu vou citar aqui como exemplo o que aconteceu na educação brasileira. Nós tínhamos uma educação, há algumas décadas passadas, que era uma educação chamada de tradicional, mas que era altamente eficaz. Por quê? Porque ela não estava enfocada em, entre aspas, ideologias. Ela estava, a base dessa educação era, de fato, o que a educação acreditava que era o papel da educação, era transmitir conhecimentos, informações para formar bons profissionais. Só que as novas ideias que foram surgindo do marxismo, etc., 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 eles tinham que destruir essa ideia para que eles pudessem impor a sua forma de pensamento e alcançar os seus objetivos. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a criticar a escola tradicional, dizendo que ela era isso, que ela era aquilo, dizendo que ela estava a serviço dos ricos, que ela estava a serviço do sistema, de que ela excluía, de que só os ricos tinham oportunidade de estudar, enfim. Ela começou a disseminar essas ideias, através de alguns professores, de alguns entendidos, alguns filósofos, alguns cientistas educacionais, e foram disseminando isso. Principalmente em cursos de formação de professores, porque se a cabeça do professor mudasse, ele ia fazer com que todos os alunos mudassem a sua forma de pensar. Então, começaram a incutir nos professores e nos futuros educadores de que a educação tinha que ser crítica, que não tinha que ensinar conteúdo. Para que ensinar conteúdo? Qual era a utilidade do conteúdo? Ele tinha que saber criticar, ele tinha que saber analisar, ele tinha que saber perceber o viés ideológico que estava por trás daquela forma de educação. E com o passar das décadas, eles conseguiram fazer isso. Resultado, nós temos uma péssima educação hoje, uma educação que é desprovida de qualquer conteúdo realmente. Os alunos aprendem mais ideologias, princípios ideológicos, que são o alvo de um certo grupo, do que, de fato, conhecimentos que ele deveria conhecer. Hoje nós temos péssimos profissionais, péssimos serviços em todos os aspectos. Por quê? Porque aquela educação considerada tradicional foi modificada por um novo sistema ideológico. E, infelizmente, esse sistema ideológico nefasto está conseguindo destruir todas as boas bases que haviam. Então, essa questão da influência, do discurso, de criticar, de criticar aqui que eu falo, você não vai chegar na cultura criticando a cultura daquele grupo, mas despertando aquela dúvida se aquilo realmente é o melhor, ou é o bom, ou se realmente deveria ser assim, certo? Então, é esses mecanismos que nós precisamos entender, que acontecem em todos os lugares, sempre aconteceram em todas as épocas, e é isso que faz com que
as pessoas acabem mudando a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo e a sua forma de tomar decisões. A ideologia na cultura. O artigo analisa o papel da ideologia na cultura e sua influência na comunicação transcultural. Ele argumenta que todo grupo social tem um conjunto de crenças e valores organizados que ajudam seus membros a interpretar e dar significado à realidade. Essas ideologias podem ser religiosas, políticas ou científicas e afetam profundamente a percepção e a interação entre diferentes sociedades. O autor destaca 5 funções principais da ideologia. Na verdade, quando nós falamos aqui da ideologia, nós poderíamos, em poucas palavras, dizer o seguinte: o papel da ideologia é fazer a pessoa duvidar daquilo que ela acreditava e fazer a pessoa começar a acreditar em algo que ela não acreditava antes. Em poucas palavras, é isso que a ideologia faz. E justamente porque ela faz a pessoa começar a duvidar daquilo que ela acreditava, é que ela encontra brechas e oportunidades para levar seus novos conceitos e fazer com que a pessoa passe a acreditar numa nova coisa, numa coisa diferente. Então, vamos ver aqui as 5 funções principais da ideologia. Primeiro, a função explanatória. A ideologia explica a origem e o funcionamento da realidade, influenciando como os indivíduos compreendem o mundo ao seu redor. Exemplo, nós acreditamos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, como está escrito em Gênesis. As ideologias que existem por aí, sejam científicas, sejam políticas, o que elas vão dizer? Elas contradizem isso e vão dizer que não, que o mundo surgiu do Big Bang, que o mundo surgiu da teoria da evolução e assim por diante. Então, uma das funções da ideologia é uma função explanatória, de dar uma explicação para aquele grupo cultural de como tudo começou e como funciona a realidade. A segunda função é a função de validação. Ela justifica e sanciona instituições, valores e objetivos sociais, muitas vezes atribuindo-lhes uma base sobrenatural. Então, por causa da explanação, da explicação que ele dá de como as coisas surgem e existem e funcionam, certas instituições são validadas, certos valores são validados e certos objetivos sociais também, certo? Então, é aquele velho ditado que o fim justifica os meios. Se o fim é esse, para alcançar esse fim, eu preciso de diferentes meios, como, por exemplo, nessa ideologia nefasta que nós estamos vivendo, os fins justificam os meios, então não importa a violência, não importa a pobreza, não importa a mentira, não importa a corrupção, o objetivo é tal. Então, se esse é o meio de chegar nesse objetivo, está tudo bem. Então, a função da ideologia é validar a instituição que vai carregar os objetivos e os valores daquela ideologia. Terceira função é a função de reforço psicológico. Em momentos de crise ou transição, a ideologia oferece segurança emocional e social, muitas vezes por meio de rituais e cerimônias. Por que essa ideologia atual transformou, por exemplo, as pessoas aqui no Brasil em diferentes tribos? Ela fracionou. É o branco, é o negro, é o pobre, é o rico, é isso, é aquilo, é os que têm diferentes opções sexuais, etc. Então, o que aconteceu? Em vez de ser um povo só, com diferentes características, fica um grupo lutando com o outro. Então, qual é a ideia que se passou? Que, na verdade, o seu inimigo é o seu próprio irmão. O seu próprio vizinho é seu inimigo, e que as coisas acontecem, o culpado é o seu vizinho. Então, você tem que tomar certas atitudes para alcançar
o que você quer, os objetivos que você quer. E então essa ideologia vai trazer justamente esse reforço psicológico de que o que você está fazendo, embora não pareça, é certo, de que você sim está com a razão, certo? Então, isso é papel da ideologia, isso a ideologia faz. A quarta função é a função integradora. Ela sistematiza a percepção da realidade, fornecendo uma visão de mundo coerente e estruturada. Depois que ela desestruturou tudo que você acreditava e pensava, gera esses conflitos ali entre os grupos, ela vem, então, com uma função integradora, ou seja, ela apresenta agora qual é realmente a percepção da realidade, ela fornece, o mundo, na verdade, é assim, as coisas, na verdade, são assim, e nós temos que viver dessa forma. Então, ela vem com uma função integradora, como se ela trouxesse uma estabilidade, uma solução, um caminho perfeito, correto e melhor para a vida daquelas pessoas. E a quinta função é a função adaptativa. Permite que sociedades ajustem sua ideologia para reduzir contradições internas e lidem com mudanças culturais, tornando-as mais resilientes, certo? E a gente vê, hoje em dia, por exemplo, aqueles que são considerados que desprezam, ou que são os tradicionais, ou que são os raiz, como são chamados muitas vezes, eles acabam, para evitar o conflito, para respeitar outra pessoa, eles acabam cedendo, permitindo que as coisas realmente aconteçam assim, e que as contradições, então, diminuam para que haja paz, certo? Então, as pessoas mais resistentes se tornam mais resilientes e aceitam essas mudanças. E dali a pouco, está todo mundo achando que realmente o mundo é daquele jeito. O artigo também destaca que, embora haja um forte conservadorismo ideológico, as percepções da realidade podem mudar com o tempo, levando a transformações culturais. A ideologia atua como um filtro que molda como os indivíduos percebem e interpretam eventos, contribuindo para a estabilidade e adaptação das sociedades. Essa abordagem é fundamental para entender como diferentes culturas comunicam suas crenças e como podem ocorrer conflitos e adaptações ao longo do tempo. Os efeitos da ideologia na comunicação intercultural. O artigo explora como a ideologia influencia a comunicação intercultural, destacando que ela determina quais aspectos de uma cultura estão abertos ou fechados a influências externas. Essa abertura varia conforme os valores e crenças que moldam a percepção da realidade dentro de um grupo social. A ideologia afeta diretamente as atitudes e comportamentos da sociedade em relação a ideias vindas de outros grupos, criando barreiras e facilitando o intercâmbio cultural. O autor sugere que é possível identificar fatores ideológicos que têm maior impacto na comunicação, ajudando a entender como diferentes sociedades reagem a novas informações. Nós temos um outro exemplo bem claro disso. Se nós olharmos para a forma como a igreja é hoje e como ela era, vamos colocar 40 anos atrás, nós vamos ver que a igreja mudou muito. E que a igreja, infelizmente, abandonou muitas coisas que são verdades e princípios bíblicos. E hoje ela está com coisas diferentes, por quê? Porque ela foi afetada, porque ela foi influenciada por essa nova ideologia. Aí a gente está vendo hoje igrejas de homossexuais, igrejas que aceitam casamentos homoafetivos, igrejas que aceitam líderes que são homossexuais e assim por diante. Então,
infelizmente, a igreja que deveria, com a sua ideologia, que é a verdade, influenciar o mundo, o que está acontecendo é o contrário. A igreja está aceitando a influência dessa ideologia na sua vida, no seu interior, coisa que não deveria acontecer. Significa que há brechas, significa que existem coisas que a igreja está vulnerável em alguns aspectos, porque está permitindo que uma outra ideologia entre, dissemine a sua ideia e muitos aderem a ela. Então, na verdade, é isso que o evangelho deve fazer. Nós é que devemos entrar lá na outra ideologia, que não é a verdadeira, e influenciar essa ideologia para que ela possa chegar a receber a verdade do evangelho. A abordagem ressalta que a comunicação entre culturas não ocorre de maneira neutra, mas é sempre filtrada pelos sistemas de crenças e valores existentes. Isso torna essencial compreender a ideologia de um grupo para estabelecer diálogos eficazes e evitar conflitos na interação intercultural. Tudo que uma pessoa ouve, ela vai filtrar exatamente pelas crenças que ela tem e pelos valores que ela tem. Eu, particularmente, por exemplo, eu posso ouvir a pessoa mais... o intelectual, o cientista, o teólogo, ou seja lá qual for, o ólogo da vida, falando sobre uma determinada coisa. Mas eu não digo amém para tudo que ele diz. Eu ouço o que ele tem para dizer, as boas ideias eu posso até considerar, mas eu avalio o que ele diz se realmente está de acordo com a Bíblia. Eu não aceito tudo o que dizem por aí. Lamentavelmente, infelizmente, tem gente que, se for o doutor fulano de tal que está falando, tudo que ele fala é verdade absoluta. Então, essa pessoa ela está demonstrando que o seu sistema de crenças e de valores é muito frágil, porque qualquer pessoa pode influenciá-la. E, lamentavelmente, tem muitos crentes que estão assim. O seu sistema de crenças e valores bíblicos é tão frágil que as ideologias que não são bíblicas o influenciam. E influenciam a tal ponto que ele não para nem para examinar, avaliar, refletir ou questionar aquilo que está sendo dito. Então, a gente precisa ter consciência de que essas coisas acontecem, elas estão aí na nossa cara dentro da igreja. Só que isso deveria ser exatamente o contrário, como nós já mencionamos aqui. Aqui está um resumo dos principais fatores que influenciam a aceitação ou rejeição de ideias interculturais. Primeiro, semelhança ideológica. Quanto mais parecidas forem as premissas culturais entre o comunicador e o receptor, maior a chance de entendimento e possível aceitação. Segundo, orgulho cultural. Grupos que consideram sua cultura completa ou superior podem rejeitar ideias externas, mesmo que sejam benéficas. Então, esses são elementos que a gente precisa identificar. Existe alguma semelhança entre aquela ideologia e a que eu quero ensinar, levar para eles? Tem alguma coisa que tenha um... E aí, pelas histórias, as narrativas, os exemplos que nós já citamos, dado pelo Don Richardson, a gente vê que existem pontinhos de contato que são semelhanças ideológicas. E é isso que a gente precisa aproveitar para poder ganhar espaço e trazer a mensagem do Evangelho. É preciso identificar como esse grupo se vê. Ele se vê como a melhor cultura do mundo, a completa, a superior, ou não? Se ele tem esse orgulho cultural, isso dificulta um pouco a entrada de novas ideias. Então, a gente precisa encontrar meios de furar esse bloqueio. Percepção da fonte. Se um grupo despreza ou desconfia da origem da ideia, é menos provável que a aceite, independente da qualidade da proposta, né? Então, de onde vem essa ideia? Qual é a fonte, né?
Eu, particularmente, também tenho esse hábito. Alguém diz, ah, porque isso assim, 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 descobriram isso assim, assim. Quem disse? Da onde que vem? Quem falou? Ah, foi fulano. Ah, fulano, infelizmente, não tem credibilidade. Ou então, ah, foi fulano. Ah, fulano, sim. Então, dá para a gente pensar nisso, certo? Então, geralmente, nessas culturas, quando algo é apresentado como de origem divina, de Deus, aí, e principalmente com o nome do Deus que eles conhecem como nome do Deus verdadeiro, isso traz credibilidade. Abertura cultural. Algumas sociedades são mais receptivas a inovações externas, enquanto outras são mais tradicionalmente fechadas. Então, a gente tem que ter consciência disso. Dinâmica de mudança. Culturas que já estão em processo de transformação tendem a aceitar mudanças adicionais mais facilmente. Agora, uma cultura que há milênios vive da mesma forma e nunca sofreu nenhuma intervenção que modificasse, o que vai acontecer? Essa cultura vai ser mais resistente a qualquer mudança. Certo? Tradição de empréstimo. Sociedades acostumadas a absorver influências externas tendem a adotar novas ideias com maior facilidade. Então, se a sociedade, aquele grupo cultural já tem essa tradição de receber coisas externas, vai ser bem mais fácil. Agora, a gente tem que sempre pensar, principalmente quando o contexto é de povos não alcançados, porque tem alguns povos não alcançados que são completamente alheios a qualquer outra coisa. Então, esses são mais difíceis de influenciar a sua ideologia. Impacto da ocidentalização. A influência ocidental pode causar desmoralização cultural e levar à busca por novas ideologias. Autoquestionamento ideológico. Quando uma sociedade começa a duvidar de suas crenças, fica mais propensa a aceitar novas ideias. Aqui está um ponto que eu já mencionei anteriormente. Em poucas palavras, qual é o papel da ideologia? O papel da ideologia é fazer com que a pessoa duvide daquilo que ela acreditava, questionar a sua fé, as suas crenças, a sua visão de mundo. Quando ela começa a duvidar e questionar, fica mais fácil dela aceitar outras ideias. Sentimento de ameaça. Sociedades que percebem influências externas como ameaça tendem a rejeitá-la em vez de se adaptar. Então, qualquer mensagem que se vá pregar numa nova cultura, ela nunca pode ser apresentada ou chegar ali como uma ameaça. Flexibilidade ideológica. Culturas mais adaptáveis analisam novas ideias e incorporam aspectos que podem ser úteis. Então, tem culturas que são flexíveis, tem culturas que são menos flexíveis. Prestígio do comunicador. A receptividade da ideia depende do status do comunicador dentro da sociedade receptora. Então, por exemplo, o missionário chega, brasileiro, vamos pensar no brasileiro. O brasileiro, em qualquer lugar do mundo que ele chega, ele é bem recebido. O mundo inteiro gosta, de modo geral, do brasileiro. Então, por exemplo, qualquer coisa, uma mensagem, uma palavra, alguma coisa que um brasileiro falar, ou disser, ou apresentar, em tese, vai ser aceito com mais abertura, com mais facilidade por qualquer grupo mundo afora, em qualquer país do mundo, né? Dos que já conhecem o que é Brasil. Não estou falando daqueles grupos que nunca ouviram falar o que é Brasil ou qualquer o resto do mundo. Então, por exemplo, um brasileiro, por que em muitos lugares se pedem missionários brasileiros? Por que se pedem, sei lá, profissionais em determinadas áreas brasileiros? Por quê? Por causa dessa boa imagem que o brasileiro tem fora do seu país. Então, o comunicador tem prestígio. Se você chega num grupo
numa cultura e você ganha a confiança dessas pessoas, você ganha a amizade dessas pessoas, você ganha o respeito dessas pessoas, você vai alcançá-los com a sua mensagem, porque você vai ser uma pessoa respeitada, uma pessoa confiável, uma pessoa com prestígio para aquela comunicação, tá? Então, isso aí é um fator importante. Relevância da ideia. Quanto mais uma ideia se relacionar com uma necessidade reconhecida pela cultura receptora, maior sua chance de ser aceita. Então, você precisa identificar qual é uma necessidade que realmente aquela tribo apresenta, ou aquele povo apresenta, ou aquele grupo cultural apresenta. Uma necessidade real. Se a sua ideia, a sua mensagem, se relacionar com essa necessidade, aí vai ser bem mais fácil de influenciar aquela cultura, do que se você apresentar uma coisa que eles não têm nenhuma necessidade. É por isso também que quando a gente vai falar do plano de salvação, por que a gente primeiro tem que falar sobre como Deus vê o pecado, que quem é pecador está sob o juízo de Deus, que todo mundo vai ter que dar conta a Deus, etc., etc., dos seus atos. Por que primeiro a gente tem que mostrar quem é o homem? Que ele não é bom, ele não é justo, que ele está morto em delitos e pecados, que ele está separado de Deus, que ele está condenado por causa do pecado. Que se ele não entender que ele tem a necessidade de um Salvador por essas razões, ele não vai dar atenção para a segunda parte da mensagem, que é justamente do Salvador, de Jesus que veio para salvar. Então, nós sempre precisamos identificar qual é a necessidade. Se nós identificamos qual é a necessidade, fica mais fácil apresentarmos a mensagem, porque a pessoa automaticamente, inconscientemente, ela já reconhece que ela precisa de uma ajuda, de uma saída, de alguma coisa que possa resolver aquela questão. Congruência ideológica. Se a nova ideia puder ser integrada ao sistema de crenças existentes, sua aceitação será facilitada. Só que aqui a gente tem que ter cuidado para não cair no problema do sincretismo religioso. Nós não podemos misturar coisas de uma religião, por exemplo, pagã, com o cristianismo. Nós temos que levar o cristianismo para dentro daquela cultura e daquela ideologia de uma forma que ela seja transformada, seja melhorada, seja abençoada. Então, aquela cultura pode integrar, pode ter o evangelho dentro dela, mas a cultura não pode entrar no evangelho, certo? O pastor Ed sempre diz uma coisa, que o grande problema de muitos lugares é que colocam a cultura acima da Bíblia. E o que tem que acontecer é que a Bíblia tem que estar acima da cultura. Então, a cultura pode integrar a Bíblia, precisa integrar a Bíblia. Mas a Bíblia, a fé cristã, a verdade bíblica não pode incorporar a cultura. Porque se isso acontecer, se você pegar elementos da cultura, seja cultura secular, seja cultura religiosa, e misturar com a Bíblia, vai ser sincretismo religioso. E aí deixou de ser fé e deixou de ser Bíblia. Em resumo, fatores como ideologia, orgulho cultural, percepção da fonte, abertura, dinâmica social e necessidades reconhecidas desempenham um papel crucial na aceitação ou rejeição de ideias interculturais. O texto traz uma análise aprofundada sobre o impacto das ideologias ocidentais na estrutura cultural de diferentes sociedades. E a gente sabe que a cultura ocidental, de um modo geral, tem influenciado o mundo todo, né? Ele destaca por que, por exemplo, os árabes, os muçulmanos, brigam tanto contra
o Ocidente, porque eles não querem que o Ocidente influencie a cultura deles. E, por outro lado, o que eles estão fazendo? Eles estão se infiltrando em países, em culturas ocidentais, e estão influenciando essa cultura com os seus modos de vida. Então, ele destaca a dissolução das crenças tradicionais sem uma substituição adequada e como isso pode resultar em desestruturação social. O conceito de movimentos de revitalização, conforme proposto por Wallace, sugere que, historicamente, muitas sociedades reagem à crise ideológica por meio da adoção de novas crenças, frequentemente religiosas. A crítica ao cientificismo e à ausência de dogmas simbólicos evidencia a necessidade humana de ritos e valores que transcendem a lógica materialista, certo? Então, geralmente, as questões espirituais é que vão ter um grande peso para trazer uma certa estabilidade nas novas culturas, porque, na verdade, é isso que o homem busca, essa é a grande questão do ser humano. Elas vão ter muito mais importância e peso do que questões materialistas ou científicas. Essa perspectiva sugere que, para que uma sociedade mantenha sua coesão, é essencial que haja uma base ideológica significativa, capaz de dar sentido e propósito à vida. O texto apresenta uma análise detalhada sobre a comunicação transcultural de ideologias e religiões, explorando os desafios da mudança cultural e os diferentes métodos de transmissão de ideias entre culturas. Ele destaca que todas as mudanças culturais começam com a transformação das ideias e que qualquer alteração significativa na estrutura ideológica deve ser iniciada por indivíduos de dentro da própria sociedade, certo? Então, aqui tem uma parte importante que nós precisamos destacar. Todas as mudanças culturais começam com a transformação das ideias. E que essas alterações devem partir de dentro de alguém da própria cultura. Então, na verdade, o que o missionário deveria fazer? Ele deveria alcançar uma pessoa importante dentro daquela cultura. Se ele alcançar uma pessoa importante dentro daquela cultura, essa pessoa vai influenciar toda aquela cultura com as novas ideias, ou seja, com a mensagem do Evangelho. Então, precisa haver primeiro uma mudança de mente, uma mudança de ideia, uma mudança de pensamento. Os princípios apresentados, quadro de referência, credibilidade, especificidade e descoberta, oferecem um modelo para uma comunicação intercultural eficaz. Esse quadro aqui vocês vão ver lá no texto original, tá? Porque não tinha como colocar aqui. A distinção entre a abordagem extracionista, que impõe um quadro ideológico externo, e acomodacionista, que adapta a comunicação ao quadro da cultura receptora, é crucial para compreender como ideologias podem ser transmitidas de maneira mais aceitável. Então, se você chega com uma ideia nova e quer impor à força essa ideia naquele grupo cultural, provavelmente não vai haver muito sucesso. Agora, se você chega e, aos poucos, você vai procurando acomodar a nova mensagem àquela ideia, aquele contexto, aquela visão que ele já tem, aquele entendimento que ele já tem, isso vai ser bem mais fácil de ser aceito, porque não vai ser algo agressivo, vai ser algo sutil, aos poucos. É como o fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, devagarzinho, o fermento vai se espalhando e vai alcançando todos os níveis daquela cultura. A necessidade de adaptação à estrutura ideológica existente do receptor, sem invalidá-la completamente, é fundamental para que a comunicação tenha impacto e gere mudanças duradouras. Um aspecto fundamental da comunicação intercultural de ideologias.
a eficácia da abordagem acomodacionista, o que eu já mencionei anteriormente. A referência ao método utilizado por Jesus e Paulo mostra que adaptar a mensagem ao contexto dos receptores pode aumentar significativamente a sua aceitação. Por exemplo, por que Paulo foi aceito quando ele falou lá do Deus desconhecido? Olha o que Paulo fez. Paulo passa por ali, ele observa tudo, viu que havia muitos deuses, ele observa o nome dos deuses, e aí ele se depara com um altar escrito ao Deus desconhecido. Pronto. Então, quando ele começa a falar a sua mensagem, o que aconteceu? Enquanto ele estava falando do Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem é justamente o que eu vim falar para você, ele é o criador do universo, ele isso, ele aquilo, aquilo outro, eles estavam ouvindo Paulo tranquilamente, sem nenhum problema. Por quê? Porque havia algo ali que era da cultura deles que Paulo estava usando para poder chegar até eles e apresentar a sua mensagem. Quando foi que eles começaram a não querer mais ouvir Paulo? Quando Paulo começou a falar da ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição era um conceito alheio a eles, um conceito que não fazia parte da ideologia de vida deles. Então, o que eles fizeram? Automaticamente eles rejeitaram, eles resistiram a essa ideia. Mas enquanto Paulo não falou da ressurreição, estava tudo bem. Então, a gente vê aí como essa questão da abordagem acomodacionista é importante para a gente ter sucesso na pregação do Evangelho. Ao invés de impor uma nova ideologia de maneira direta, o comunicador age dentro do quadro de referência da cultura receptora, facilitando a compreensão e integração da nova perspectiva. Os princípios de credibilidade, especificidade e descoberta também desempenham um papel crucial. Ser imprevisível dentro de um estereótipo aumenta a credibilidade do comunicador. Relatos específicos e experiências reais têm um impacto maior do que explicações genéricas, né? Então, por exemplo, os exemplos, a própria experiência da pessoa tem muito efeito, mais efeito do que, às vezes, explicações muito generalizadas que não são específicas. Além disso, permitir que o receptor descubra a relevância da nova ideologia por si próprio, em vez de simplesmente recebê-la como uma imposição externa, gera uma mudança mais profunda e autêntica. Então, assim, o nosso papel é fazer com que o Evangelho seja entendido como algo importante, necessário dentro daquela cultura, que pode fazer uma grande diferença para melhor dentro daquela cultura. Quando as pessoas descobrem isso por si só, fica muito mais fácil, elas se tornam mais receptivas à mensagem do Evangelho e vão influenciar os outros. Os princípios de credibilidade... Opa, aqui parece que está repetindo, eu voltei. E eu repeti aqui. A ideia de que pessoas são mais parecidas que culturas ressalta que, apesar das diferenças entre sociedades, os princípios fundamentais da comunicação ideológica podem transcender barreiras culturais. Se considerarmos esse modelo para os dias atuais, ele se aplica a muitas iniciativas sociais e religiosas que buscam transformação sem imposição. Então, as pessoas são mais parecidas do que as culturas. As culturas têm muitas diferenças, muitas especificidades, mas as pessoas, em geral, elas têm muita coisa em comum. Não importa se é do Japão, se é os índios de algum lugar, seja lá da onde for, né? Então, as pessoas têm necessidade... Todo ser humano tem a eternidade no seu coração, diz a Bíblia, então ele deseja a Deus, ele busca a Deus. Todas as pessoas têm uma certa consciência de que falharam diante de Deus, todas as pessoas têm sentimento de culpa, todas as pessoas têm desejos de segurança, de amor, de paz,
Isso são características universais. Qualquer lugar do mundo as pessoas vão ter essas necessidades. Então, é muito mais fácil você trazer uma ideia a partir das necessidades que nós sabemos estão em todas as pessoas, do que você querer atacar uma cultura. Porque a cultura, ela pode não significar nada para alguns. Ela é diferente de um para o outro. E como ela não é comum a todos, ela pode ser resistente. Mas quando nós falamos as necessidades dos indivíduos, das pessoas, aí é mais fácil, porque nós não estamos impondo, nós estamos trazendo uma solução, uma saída, uma resposta para aquilo que já é necessidade da pessoa. Sua conclusão sintetiza muito bem os principais pontos abordados. A análise sobre o papel central da ideologia na cultura e as suas funções essenciais ressalta sua importância para a estabilidade social. O reconhecimento dos fatores que influenciam a aceitação ou rejeição de ideologias interculturais ajuda a compreender por que certas ideias se propagam mais facilmente do que outras. Além disso, a observação das consequências destrutivas da adoção de ideologias falidas reforça o impacto que essas mudanças podem ter na estrutura social. O conceito dos movimentos de revitalização como resposta à desintegração cultural é particularmente relevante, pois mostra que sociedades frequentemente buscam reconstrução por meio de novas formas de organização ideológica e, muitas vezes, religiosas. Os 4 princípios de comunicação também oferecem uma abordagem prática para quem deseja transmitir ideias de maneira eficaz e respeitosa. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje e para finalizar esse módulo de antropologia missionária, eu quero mencionar aqui rapidamente, de forma bem rápida, o que o Don Richardson vai abordar no seu livro. O livro se chama Fator Melquisedeque, mas no livro ele vai falar de 3 fatores. Ele chama de fator Melquisedeque a revelação geral. E com isso ele quer dizer que o mundo todo está preparado para o evangelho. O outro fator que ele vai utilizar no livro, a outra terminologia, é o fator Abraão. O fator Abraão, ele diz que é a revelação especial, aquela revelação específica que Deus deu a Israel primeiro, para que eles testemunhassem de Deus a todo mundo. Então, essa revelação especial, nessa questão, ele vai mostrar como o evangelho está preparado para todo mundo. E o terceiro fator que o Don Richardson vai mencionar é o fator Sodoma. O que é o fator Sodoma? É justamente a tentativa de distorção e ocultação da verdade. Tem a ver com os povos perdidos e escravos do pecado e do diabo. Então, ele vai mostrando que quando Deus trouxe a sua revelação geral por meio de Melquisedeque, lá no Gênesis, que Melquisedeque representava a revelação geral de Deus. Quando Deus chama Abraão e faz a ele uma revelação especial, que ele deveria ser uma bênção para todos os povos, etc., etc., surge um personagem ali naquele contexto que tenta tirar Abraão desse foco, certo? E Abraão não aceita essa sugestão que esse outro personagem aí aparece e dá. Então, ele vai mostrar que sempre, durante toda a história, todo o decurso da história, vai haver esse fator Sodoma. Esse fator Sodoma, em poucas palavras, a gente poderia dizer que é o trabalho do inimigo, do inferno, tentando impedir que os povos cheguem à revelação geral, ou seja,
recebam o evangelho e impedir que o povo seja liberto através da verdade. Tá? Então, ele vai abordar esses 3 fatores. O fator Melquisedeque trata da revelação geral, o fator Abraão trata da revelação especial, e o fator Sodoma, que é aquilo que se opõe à revelação de Deus para todos os povos. E aí, ele diz que Deus deixou um testemunho profundo que pode e deve ser aproveitado como ponto de contato pelo missionário. O evangelho penetra eficazmente quando o missionário descobre e utiliza um ponto de contato cultural, que ele chama de abridor de olhos. Ele trata, então, com amplitude científica 2 aspectos deste testemunho. Por um lado, a lembrança de um Deus bom e soberano, e, por outro, a ideia persistente de um emissário que trará um livro sagrado. Ok? Então, vou deixar aqui de compartilhar e vou finalizar com a nossa leitura do último exemplo que eu trago aqui para vocês, do fator Melquisedeque. Né? Vocês lembram que eu falei alguma coisa sobre os Karen, né, lá na Birmânia, e outros povos, muitos que haviam ali? Então, vamos ver aqui mais um pouquinho dessa história. Karen, Katim, e o que aconteceu com os Yahoo e os Wa? Mais tarde, na década de 1890, os missionários americanos enviaram um certo William Marcus Young para levar o evangelho ao povo Shan, na extremidade oriental da Birmânia. Como era natural, missionários Karen foram com ele. Young e seus colegas Karen estabeleceram uma base na cidade de Kengtung, capital da região Shan. Certo dia, Young, o missionário, dirigiu-se à praça do mercado para pregar entre o povo Shan, cuja maioria era budista. Young leu os 10 mandamentos de Moisés em voz alta. A seguir, elevando a Bíblia no ar, com o sol batendo em suas páginas brancas, ele começou a pregar sobre as leis do Deus verdadeiro. Enquanto pregava, Young notou homens estranhamente vestidos, vindos em sua direção em meio ao povo do mercado. Não eram, evidentemente, membros do povo Shan. Ele descobriu depois que eram homens da tribo Yahoo, que haviam decidido descer das montanhas distantes naquele dia, a fim de vender suas mercadorias no mercado de Kengtung. Logo, eles rodearam completamente William Marcus Young. Ficaram observando incrédulos seu rosto branco, o interior branco do livro em suas mãos, e ouviram a sua descrição na língua Shan, das leis de Deus contidas naquele livro. Depois disso, numa explosão emocional poderosa, os Yahoo suplicaram a William Marcus Young que fosse com eles para as montanhas. De fato, eles praticamente o sequestraram. Nós, como povo, estivemos esperando por você há séculos, explicaram. Temos até mesmo casas de reunião construídas em algumas de nossas aldeias, preparados para a sua chegada. Alguns dos homens Yahoo mostraram-lhe os braceletes de corda áspera pendurados como algemas em seus pulsos. Nós, os Yahoo, temos usado cordões como esses há muito, muito tempo. Eles simbolizam nossa escravidão aos maus espíritos. Só você, como mensageiro de Gui Sha, pode cortar esses grilhões de nossos pulsos. Mas só quando tiver trazido o livro perdido de Gui Sha às nossas casas. Espantado e quase sem fala, Young e os missionários Karen partiram com eles. O que se seguiu parece uma cena do livro de Atos dos Apóstolos do século XIX. Dezenas de milhares de Yahoos tornaram-se cristãos. Young e seus colegas Karen não conseguiram satisfazer os pedidos dos Yahoo para que os ensinasse. Então,
Jung fez com que os seus 2 filhos, ainda jovens, Harold e Vincent, servissem de professores bíblicos. Harold e Vincent usaram roupas Yahoo desde a infância. Eles participavam das danças folclóricas daquele povo. Trabalhavam, riam e brincavam como os Yahoo, falando a língua deles com mais influência do que o inglês. Mais tarde, Vincent traduziu o Novo Testamento inteiro na bela língua Yahoo coloquial. Em 1904, William Marcus, os missionários Karen, Harold e Vincent batizaram 2.200 convertidos Yahoo que haviam aprendido as bases da fé cristã. A partir dessa época até sua morte, ainda entre os Yahoos, Jung viu pelo menos 2.000 Yahoos descerem anualmente as águas do batismo. Num ano, ele e seus filhos e seus colegas Karen batizaram mais de 4.500 pessoas. Só um instantinho aqui que eu vou continuar. Deixa eu passar aqui algumas informações. Foi durante o estágio inicial da reação dos Yahoo ao Evangelho em Puchan, defensor de Deus, entre o povo A, de caçadores de cabeças, arriou seu pequeno cavalo e disse aos discípulos para segui-lo em busca de um irmão branco que trouxesse o livro de Sie, o Deus verdadeiro. Aqui já é outro povo que também foi alcançado por esses mesmos missionários. Enquanto eles estavam trabalhando lá com esse grupo de missionários ali, que muita gente se converteu porque já estavam esperando, como vocês viram, esse outro grupo aqui, chamado A, eles tinham uma crença de que um cavalo os levaria até o missionário. E num certo dia lá, o cacique, o chefe lá da tribo, teve um sonho, e no dia seguinte ele disse que era o dia de enviar o cavalo. Então ele colocou uma sela nesse cavalo e mandou os seus discípulos seguir o cavalo. Eles não estavam conduzindo o cavalo, eles tinham que seguir. Para onde o cavalo fosse, eles deveriam ir. E era uma distância muito grande, então provavelmente o cavalo ia parar no meio do caminho, ia comer. Seria muito difícil, pensando racionalmente, naturalmente, que um cavalo fosse chegar num certo destino estabelecido por Deus, né? Então ele arriou seu pequeno cavalo e disse aos discípulos para segui-lo em busca de um irmão branco que trouxesse o livro de Sie, o Deus verdadeiro. O cavalo levou os discípulos espantados através de aproximadamente 300 quilômetros de trilhas montanhosas, descendo depois para a cidade de Kengtung. Ali entrou pelo portão, observem isso, entrou pelo portão de uma base missionária e encaminhou-se diretamente para um poço. Detalhe, esse povo também tinha uma crença, uma ideia, de que o irmão branco sairia de dentro de um poço. O cavalo entrou na missão, né, na base missionária, e parou no poço. O cavalo parou junto ao poço. Os discípulos de Puchan olharam em todas as direções, mas não puderam ver sequer um sinal que fosse de um irmão branco ou de um livro. Nelda Wildlund, filha de Vincent Jung e neta de William Marcus Jung, contou-me pessoalmente o que aconteceu depois. Ela fora criada justamente naquela missão e bebia com frequência naquele mesmo poço. Os detalhes seguintes fazem parte de uma lembrança preciosa de toda a família Jung. Os homens da tribo A ouviram sons no poço. Eles olharam para dentro e não viram água, mas apenas um rosto barbudo, branco e de olhos azuis que os olhava com uma expressão amiga. Olá, amigo! O eco daquela voz, falando em língua Shan, brotou do poço. Posso ajudá-los? William Marcus Jung pulou para fora do poço, que ainda não estava sendo usado, ele estava cavando o poço naquela época, enquanto limpava a poeira das mãos e voltava-se para os visitantes, os mensageiros Wa perguntaram: Você trouxe um livro de Deus? Jung assentiu, sim.
Os Uá, vencidos pela emoção, caíram a seus pés e transmitiram a mensagem de Puxã. Depois acrescentaram: este cavalo foi arriado especialmente para você. Pegue o livro, precisamos voltar. Yong encarou-os. Não posso sair, replicou. Milhares de Yahoo vêm aqui quase diariamente para receber instrução. O que fazer? Yong contou a situação aos cristãos Yahoo. Eles decidiram, de comum acordo, prover acomodações para os Uá, a fim de serem ensinados em Kentung e fazer viagens até o território Uá para transmitir-lhes o que haviam aprendido. Desse modo, Puxã e milhares dentre o seu povo tornaram-se cristãos sem uma única visita de William Marcos Yong. Como resultado desse plano, o pequeno Vincent Yong, pai de Nelda, cresceu ouvindo a língua Uá, falada à sua volta quase tanto quanto a Yahoo. Mais tarde, quando adolescente, Vincent fez diversas viagens para as montanhas Uá, uma região evitada pelos viajantes por causa da reputação dos Uá como caçadores de cabeça, e forneceu ensino mais detalhado in loco. Como resultado dessas visitas, Vincent aprendeu a língua Uá tão bem que fez a tradução do Novo Testamento Yahoo e um segundo Novo Testamento em Uá. Os Jung e os seus colegas Karen, além de batizarem cerca de, aqui não dá para ver direito, Yahoo, 60 mil, acho, 40 mil, logo se viram com mais 10 mil convertidos Uá. Estes, por sua vez, espalharam o evangelho ainda mais longe, para o oriente da Birmânia e região sudeste da China. No final da minha... Aí vai falar aqui, né, de como eles... O testemunho já daquele senhor missionário já bem idoso, ele mostrando as fotos, etc, etc. E como eles... As coisas sobrenaturais, né, foram acontecendo e eles foram guiados de forma sobrenatural para ali, ok? Então, com esse lindo relato das coisas sobrenaturais que Deus já fez em campos missionários e como ele deixou o seu testemunho entre os povos e o evangelho preparado para todos os povos, nós finalizamos esta aula. Vamos agora às perguntas, deixa eu aqui interromper sua gravação. E nós vamos às perguntas ou às